Vamos lá, então. Boa noite, dando o nosso boa noite para todo mundo, quem vai escutar depois, quem está agora aí conosco, todo mundo assim revigorado aqui do nosso encontro de fim de semana, nosso NEP Sul-Sudeste, que teve de vibrações assim, celestiais para lá, muito bacana mesmo. Eduardo chegando aí também, ó, foi garimpo também, garimpamos lá mais o Eduardo também. E o João está chegando, ele tem vindo, ele está pediu uns minutinhos que ele vai atrasar, mas ele está chegando. Enquanto isso, a gente vai fazer uma leitura para a gente harmonizarmos. E a Silvia faz aí, Silvia? Pode Faço fazer. sim. Vamos fazer primeiro a oração? A prece? Vamos fazer. Ah, o João chegou, olha. Vamos fazer a nossa prece. E depois a gente faz a leitura rapidinho. Mestre Jesus, divino amigo, é com o coração, Senhor, repleto de alegria e gratidão que nós hoje iniciamos o nosso estudo, certos, mas mais do que nunca, de que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Certo, Senhor, de que é a lanterna dos nossos passos nessa nossa jornada. E assim nós te agradecemos infinitamente por essa companhia que nos concede a cada dia e nos conduz à nossa evolução. Permita, Senhor, que nesse instante nós aqui possamos, em sintonia contigo, através desses prepostos incansáveis que estão conosco, possamos, Senhor, abrir mente e coração para recebermos o teu evangelho. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu pegar eu peguei o tema amor aqui para a gente fazer a leitura e vou abrir aqui Ama e Serve, de Emmanuel, que está no livro Instrumentos do Tempo. Ama e serve. A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. A própria natureza é um livro aberto nesse sentido. Tudo em nós, tudo em torno de nós é um cântico de trabalho em doações da eterna bondade que se evidencia no mundo, de mil modos diferentes em cada instante de nossa vida. Por amar, em nome do Pai misericordioso, serve o sol, sustentando todas as criaturas. Serve o chão, nutrindo a sementeira. Serve a nuvem, criando a chuva benéfica. Serve o vento, a serviço de abençoadas fecundações. Serve a árvore, para que o bem-estar do homem se consolide. Serve a flor, preparando a colheita. Serve a fonte, socorrendo a terra necessitada. Serve a pedra, garantindo a segurança do lar. Serve o pássaro, cooperando com o lavrador. Serve o mar, serve o rio, serve o adubo, serve o fogo. Forças de Deus, amparando a humanidade, ajudam em silêncio, sem retribuição e sem queixa. Tudo porque o divino amor é devotamento, carinho, providência, abnegação. Se desejas partilhar o concerto das bênçãos divinas, ama e serve, sem cogitar de ser amado e sem a expectação de ver servido. Quem ama realmente nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura, senão a alegria do objeto amado, para que o amor se estenda a multiplicar-se soberano e sem fim. Enquanto esperas o manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Enquanto aguardas a compreensão dos outros, o teu amor experimenta a inquietante aproximação do egoísmo.
ama simplesmente, ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência, e servindo cada vez mais, serás um dia surpreendido em pleno campo de trabalho pelo divino servidor que te converterá com a luz em nova luz para a terra e para os céus. Emmanuel. João, é com você, meu querido. João Marcos, pode tomar aí a palavra. Então, boa noite a todo mundo. Boa Alegria noite. estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos colocar aqui agora uma diapositivozinho para a gente poder fazer Tá a baixo? nossa. Tá, não, é só eu, só o meu que tá baixo? Deixa eu ver aqui, vou Tá verificar bom. para você. Melhorou um pouquinho, Conceição? Melhorou. Show. Então, vamos só projetar aqui para a gente pra ajudar no raciocínio. Vou compartilhar uma tela com vocês. Essa daqui. Todo mundo vendo a tela? Espero que sim. 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 A partir de agora, lembrando que eu não vou mais conseguir enxergar vocês. Se acontecer qualquer coisa, vocês, por favor, me avisem, ok? Vou fechar aqui as coisas que ficam me atrapalhando. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, segundo o Evangelho de Mateus, ou fermento dos fariseus e de Herodes, segundo o Evangelho de Marcos. A tradução do Haroldo, ele prevê paralelos harmônicos, ou seja, prevê textos semelhantes em Mateus, Marcos e uma frase, um verso somente de Lucas, que eu demorei, confesso, demorei a entender por que o Haroldo colocou esse verso sozinho como um paralelo harmônico a essas duas perícopes. É porque ele é o verso crucial para o entendimento dessa lição e a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer a leitura de acordo com o que está no, como chama? No Mínimos, no livro do Mínimos. Não vou usar nem o Haroldo, nem nenhuma outra fonte. Eu só quero ver se eu consigo tirar isso aqui da minha frente, porque está me atrapalhando esse negócio aqui. Então, vamos lá. Os discípulos, ao passarem para outra banda, se esqueceram de prover-se de pães, de sorte que um único pão traziam consigo na barca. Disse-lhe Jesus: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, ou os fermentos dos fariseus e de Herodes, como está em Marcos. Ouvindo isso, os discípulos discorriam entre si. É porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo, prosseguiu: homens de pouca fé, por que discutis por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tende o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Perdeste a memória? Quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E Jesus redargue: quando partiu 7 para 4.000, quantos cestos enchestes? Responderam os discípulos: 7. E Jesus diz: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Mas eu vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos, então, compreenderam que ele não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, e sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, gente, vamos começar a analisar fragmento por fragmento. Eu fiz aqui umas análisezinhas. Né? Primeira coisa, passarem para a outra banda, para a gente entender isso. Né? O texto começa com: então os discípulos passaram para a outra banda. Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação dos pães, né? Essa que ele cita por último, né? Dos 7.000 pessoas e 7 cestos. Eles estavam lá no Mar da Galileia. Aí depois ele vai para a região de Magdão, de Magdala ou de Migdal, região de Maria Madalena,
E ele tem o diálogo com os fariseus sobre o sinal do céu e o sinal de Jonas, onde os fariseus pedem, olha, se você é mesmo o Messias, faz um sinal no céu aí, olhe para você. E Jesus fala, raça, né, pervertida, hipócrita, adulterada, não vão ter sinal nenhum, senão o sinal de Jonas, que é, assim como Jonas passou 3 dias no peixe e depois foi golfado na praia, Jesus passaria 3 dias na mansão dos mortos, entre aspas, e voltaria ressurreto no 3º dia. Então, esse era o sinal de Jonas, e nem assim eles conseguiram entender. E aí, depois, eles passaram para o outro lado. Então, eles estavam em Magdã, pegaram o barquinho e passaram para o outro lado. O outro lado é o quê? Ou Gadara, ou Betsaida, ou alguma outra cidade que a gente pode até não conhecer, porque já não existe mais, não há vestígio arqueológico. Mas provavelmente foi uma cidade, uma localidade entre Gadara e Betsaida, porque tanto Mateus quanto Marcos, após o fermento dos fariseus, conta que Marcos diz que Jesus curou um cego em Betsaida e Mateus fala que eles foram em direção a Cesareia de Filipe, que também fica lá em Simão. Então, foi alguma região entre Gadara e Betsaida. Só para a gente pensar aqui, né? Só para a gente mostrar aqui no... Deixa eu ver se aqui eu consigo fazer... aqui não dá para fazer. De você marcar com traçozinho. Mas, então, tentem observar aqui o meu cursor. Vocês estão vendo? Mexendo aqui? Não, né? Então, só para vocês terem noção, Magdã está ali perto da onde está escrito Galiléia, perto de Caná, perto de Corazim, Cafarnaum e do ladinho de Tiberíades, era bem pertinho de Tiberíades, e eles atravessaram para o outro lado. Então, em algum lugar entre Gergesa ou Gerasa, né? Algumas traduções falam Gergesa, mas é Gerasa, para a gente que fala português, e Betsaida. Ele deve ter aportado por aqui. E aí, esse diálogo do fermento dos fariseus ocorreu exatamente nessa região do outro lado de Magdã, logo após ele ter conversado com os fariseus sobre o sinal do céu, o sinal de Jonas, dizendo que eles não iam ter sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. E no Evangelho de Marcos ele é mais cruel ainda, ele fala, vocês não vão ter sinal nenhum, não fala nem do sinal de Jonas. Então vamos lá. Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olhai, vede a procedência do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Agora eu peguei o início do Evangelho de Marcos, só para a gente poder recobrar, né, e relembrar quem é Herodes. Esse Herodes é Herodes Antipas, né, que é o filho do Herodes o Grande. Herodes Antipas é tetrarca da Galiléia e da Pérea. Foi ele que construiu a cidade de Tiberíades em cima de um cemitério judaico e até hoje muitos judeus consideram os restos de Tiberíades como impuros. Foi ele que mandou executar João Batista, foi ele que devolveu Jesus para Pilatos, né, não querendo se envolver na treta, e perdeu uma guerra para o sogro Arepas, né, quando Arepas soube que ele esposou a sua filha Herodiana, né, ele foi lá e declarou guerra para Antipas e aniquilou o exército de Antipas. E aí, perdido a guerra, tanto ele quanto Herodias foram exilados e foi sucedido pelo seu sobrinho Herodes Agripa I, que foi quem executou Tiago e quem mandou prender Pedro pela primeira vez. Então, só para a gente lembrar quem é esse Herodes, né? Então, a gente já começa a perceber que evitar o fermento de Herodes, como Marcos pede para a gente, né, tem muito a ver com a questão de não ser... Herodes Antipas, ele era extremamente... Ele era uma persona não grata pelo povo judeu, por 2 motivos. Ele era um edomita, ele era considerado um gentio, ele não era um rei de linhagem. Ele foi imposto por Roma, e aí não respeitou a linhagem sucessória da família davídica, né, ou da família do Segundo Templo, e aí a galera ficou meio chateada com isso daí, já não gostava de Antipas. Então, Antipas, além disso, ainda me constrói uma cidade inteira em cima de um cemitério
judeu, tornando a cidade totalmente impura. Foi lá e mandou decapitar João Batista num ato de pura covardia e vaidade, porque quando sua sobrinha dança para ele, ele fala: pode pedir o que você quiser, que eu te dou. E ela, aconselhada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista. E ele não teve coragem de falar: não, isso aí eu não posso te dar. Por quê? Ele tinha medo de executar João Batista, porque João Batista era profeta e o povo acreditava que ele era profeta. Então, o cara que matou um profeta, né, não interferiu, só atrapalhou no julgamento de Jesus, foi um cara que construiu uma cidade em cima de um cemitério, né, e tornando a cidade impura, e era um cara que já não era bem quisto porque era um gentio. Então, não ter o fermento de Herodes é não ser essa pessoa que tenta fazer para além das pernas, que tenta demonstrar um poder que não é legitimado. O povo não enxergava autoridade e nem liderança em Herodes Antipas. E os saduceus? Quem são os saduceus? Os saduceus são a elite aristocrática, sacerdotal, política e econômica. Os caras mandavam em Jerusalém. Só para vocês terem ideia, eram os saduceus, a seita dos saduceus, que mantinham o templo financeiramente. E eles influenciavam o Sinédrio em quase tudo. E, pasmem, nas pesquisas que eu fiz, eu descobri que eles influenciavam muito mais do que os fariseus, porque eles tinham o poder monetário. Eles acreditavam somente na Torá escrita, nos primeiros 5 livros da Bíblia, né, na lei mosaica. Eles tinham uma desconfiança e um desconforto imenso com a tradição oral dos fariseus. O foco da vida do saduceu era aqui, agora, e todos os tipos de benécias materiais, e eles rejeitavam completamente a ressurreição dos mortos, a imortalidade da alma, a doutrina dos anjos e demônios e principalmente a doutrina do juízo final, ao contrário dos fariseus. Então, quem são os nossos amigos fariseus? Era o grupo mais influente em termos de exegese, ou seja, em termos de explicação da lei e em termos de aparente, entre aspas, segmento da lei, aparente exemplo de devoção e zelo com a lei mosaica. Eles tinham uma grande influência, inclusive, principalmente político, né? Uma grande influência religiosa, obviamente, e política, porque o judeu, né, a Israel da época de Jesus, ela era teocrática, como sempre foi, né? Toda a história de Israel, ela é teocrática, é um governo e é uma democracia perante a divindade, a crença na divindade. Só para a gente lembrar, fariseu, palavra hebraica para isso, significa separado ou separatista. Em algumas traduções menos frequentes, pode significar aquele que detém pureza. Mas eu acho que o nome separado, ou principalmente o nome separatista, cabe bem ao comportamento dos fariseus. Obviamente, eles são conhecidos pelo seu rigoroso zelo e dedicação à lei de Moisés, aceitavam tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, que os saduceus não gostavam, ficavam muito desconfortáveis com isso, e, ao contrário dos saduceus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, na imortalidade da alma, na doutrina dos anjos e demônios e no juízo final. Então, vamos lá. Fermento. Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou, como está lá em Marcos, olhai, vede a procedência do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, qual é o conceito? Que conceito é esse de fermento? Quando você vai lá no léxico temático e estudar a palavra original no grego para fermentos, imeo, você vai, quando você for pegar essa palavra aplicada na cultura judaica da época, ou seja, a conexão entre a palavra grega e um possível conceito judaico, você vai encontrar várias incidências desse verbete grego, né, nas escrituras, sempre relacionado com a ideia judaica de algo que se espalha de forma silenciosa, porém penetrante e imparável. O judeu usa a figura de linguagem do fermento para ilustrar a maneira como uma influência, independente se ela é boa ou má,
atua tanto no indivíduo quanto na comunidade. Lembrando que, do mesmo jeito que Jesus criticou o fermento dos fariseus, mais uma vez, lá na parábola do fermento, em Mateus 33, 33, ele fala: o reino dos céus é comparado como uma mulher que separa uma parte do fermento com 3 partes de farinha e leveda a massa inteira, dando esse sentido de influência, né? Começou com um pouquinho, uma parte ínfima, e aquilo foi levedando a massa inteira, como deve ser o reino dos céus, e expandindo, né, sem parar. Guardai-vos dos fermentos dos fariseus. E aí? O que é esse fermento dos fariseus? O que vocês acham que é? Lembra que eu falei que eu demorei a entender por que o Haroldo deixou só um versículo do capítulo 12 de Lucas? Então, porque é o versículo que explica tudo. Lá em Lucas 12, 1, você vai ler: acautelai-vos primeiramente dos fariseus, do fermento dos fariseus, perdão, que é a hipocrisia. Então, o fermento dos fariseus, assim como Jesus explica o que é o sinal de Jonas, antes para os fariseus, antes de ter essa conversa, que ele fala: não vai ter sinal nenhum, vai ter sinal de Jonas. Eu vou ser dado como morto 3 dias e depois vou voltar ressurreto, assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. Do mesmo modo, perdão, Jesus explica: o fermento dos fariseus é a hipocrisia. E a palavra grega lá em Lucas é hipocrisis, que quer dizer literalmente. Presta atenção. Literalmente. Figurativamente pode significar um monte de coisa. Mas no grego daquela época, e aí estamos falando já de léxico temático, do grego daquela época, quer dizer literalmente alguém agindo sob uma máscara. Alguém agindo sobre uma máscara. E o conceito mais acertado, né, é que hipocrisia é um contraste consciente e intencional entre a aparência externa e a realidade interna, especialmente nas questões religiosas. Essa palavra era muito usada, hipocrisis, do grego, era muito usado para definir esse contraste consciente e intencional. João, mas isso todo mundo sabe. Eu sei que todo mundo sabe, mas guardem bem essas palavras. É aquele contraste consciente e intencional entre a aparência externa e a realidade interna, especialmente, mas não somente, para as questões religiosas. E por que a gente deve guardar-nos, precaver-nos, né, como diz, como dá a entender a palavra usada no grego, tanto em Marcos quanto em Mateus, né, não se deixe influenciar muito. Um bom conceito para essa palavra em grego é não se deixe influenciar, não se deixe contaminar pelo fermento dos fariseus. Por quê? Porque a gente não consegue escapar da onisciência divina. Você pode exteriorizar o que você quiser. Você pode parecer o que você quiser. E existem algumas pessoas que são especialistas nisso. Os próprios atores fazem laboratórios antes de encarnarem seus personagens nas suas séries de TV ou no seu teatro. Mas na vida real, as pessoas que primam por parecer algo que interiormente, afetivamente, emocionalmente, elas não conseguem sustentar, elas são hipócritas. E Jesus fala isso abertamente lá no discurso dos ais. Ai de vós, fariseus hipócritas, que andais céu e terra para fazer um prosélito, e quando o fazem, o tornam pior do que vocês. Ai de vós, fariseus hipócritas, que devoram o endro e o cominho da casa das viúvas. Ai de vós, fariseus hipócritas, que ficam às portas dos céus, não entram e não deixam ninguém entrar. E aí Jesus fala, assim vocês, ou seja, com essa exterioridade, com o ritualismo, com a pomposidade de vocês, vocês pareceis justos aos homens. Olha lá. E olha que criticar o fariseu naquela época era... Lógico,
O povão, obviamente, deveria criticar, porque o povão ele está mais acostumado a fazer chacota da hipocrisia e parece, né, que as camadas mais populares e menos favorecidas elas enxergam a hipocrisia com mais facilidade, mais clareza. Logicamente que as camadas mais altas não têm essa percepção. E existe uma camada intermediária de pessoas que sabem, enxergam, mas tiram proveito disso. Mas aqui a grande questão é, Jesus fala, vocês, fariseus, podem parecer justos aos olhos dos homens. E é como se Jesus estivesse falando, mas eu vejo o interior de vocês e vejo que está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ninguém escapa à onisciência divina. E aí eu costumo falar, e gosto muito de lembrar, vocês já me ouviram falando isso mais de uma vez, assim como lá no livro de Reis você vê Natã dizendo que Davi era o homem, o profeta Natã, dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, eu gosto sempre de pensar que Pedro era o homem segundo o coração de Jesus. Por quê? Porque Pedro era legítimo. Ele tinha as hipocrisias dele, como todo mundo tem. Mas a grande maioria de Pedro, ele era extremamente legítimo, principalmente depois que ele fez as pazes com ele mesmo, sendo perdoado 3 vezes por Jesus no encontro final deles. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Depois disso, então, Pedro começou a ficar cada vez mais legítimo. E até mesmo quando ele tropeçava nas hipocrisias dele, ele fazia questão de se autodeclarar e pedir para que se orasse por ele e tivesse indulgência e benevolência com ele, como ele fez lá na briga com Paulo lá em Éfeso, não, Antioquia, não, peraí, agora do branco, Antioquia. Como aquela briga que ele teve com Paulo lá em Antioquia, ele fala, olha, não é novidade para ninguém, que no momento mais duro e doloroso do evangelho, eu traí Jesus, não é novidade. Não vou ficar aqui pagando de bonzinho. Mas eu tenho emitido a misericórdia do Senhor pelo abismo das minhas misérias. É como quem diz assim: vocês também deixam de ser hipócritas. E olha o trabalho que a gente está fazendo. Olha a responsabilidade que recai sobre mim. Olha como que eu tenho que dar o exemplo acima da minha capacidade humana. É como se ele falasse assim: não usem a hipocrisia de vocês para me contaminar. Ou como se ele falasse: não tenham olhos maus para mim. Porque se seus olhos forem maus, toda a luz que no seu corpo existir vão ser trevas. E aí serão imensas as trevas. Não tem como escapar da onisciência. Por isso que é muito melhor e muito mais justo com você, com os outros, e inclusive com toda a espiritualidade amiga, o Mestre Jesus e Deus, que você seja legítimo. Tenha consciência justa, juízo crítico de realidade sobre quais são os seus defeitos, quais são os seus potenciais. Por isso que o autoconhecimento é tão importante para a gente. Ô, João, Para você não. Oi, pode falar. você me permite aqui uma parte? Claro, fica à vontade. Qualquer um que quiser falar, gente, é Lembrei só abrir o microfone. da, me lembrei da tragédia grega, da persona, que aqui Sim. os atores vestiam uma máscara para representar a É, alegria, a tristeza, né? sim. Nós também vestimos persona, né? Nosso ego. Não, em algum lugar eu sou profissional, no outro meu personagem de pai, no outro é um personagem na casa espírita. Isso gasta muita energia da gente. Muito. Que personagem que eu sou agora? Não, peraí, não, 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 não. Não, aqui eu sou personagem tal. Eu tenho que agir. A nossa luta é para ser um, né? Sim. Para ser um. Sim. Onde eu estiver, ser eu, com as minhas mazelas, com o que eu já conquistei, com os meus defeitos, com minhas virtudes, com qualidades e defeitos, vai ser um. E não vestir um personagem, né? que é desgastante para o ego. Essa é uma luta muito grande, que quem consegue esse despertar tem paz, porque é ele. Ele não precisa mais fingir que é virtudes que ele ainda não possui, Sim. né? Ele não precisa. Ele vai, eu sou isso. É o melhorzinho que está tendo. Hoje é esse. É esse.
Eu espero no futuro apresentar-me melhor. Mas o que eu tenho hoje o que eu apresento hoje, meus irmãos, é isso, né? Com as misérias e as grandezas de ser. Graças a Deus já sou o que sou, né? Sim. E aí isso recai sobre o final desse discurso de Pedro, na briga dele e de Paulo na Antioquia. Depois de falar tudo isso, ele falou assim: olha, se eu pequei contra alguém, peço sinceras desculpas, está aqui minhas desculpas, eu peço que me perdoe. E peço também que vocês orem por mim, então, porque eu sou falho. Mas não se esqueçam de examinar as consciências de vocês também, né? Que é o que o João Batista falou agora. Não adianta você querer enquadrar o seu ego numa necessidade que é exterior. Ah, meu ambiente de trabalho me obriga a fazer esse personagem que fere valores pessoais meus. Não faça, não faça, porque o inconsciente, que é a manifestação mais primária do espírito, ele não admite nem covardia e nem mentira. Toda vez que nós tivermos posturas covardes frente à vida, ou tentarmos emplacar inverdades, o seu inconsciente vai te devolver isso como sintomas. E eu ouso dizer, tá, João Batista? Ouso dizer, e aí a ousadia fica por minha conta, me julguem. Depois dessa pesquisa que a gente fez hoje para vir aqui falar, eu acho, eu já tinha certeza que a única coisa que Jesus realmente criticava, e criticou, e acredito que critique até hoje, que eu lembre e É que eu já tenha lido, hipocrisia, né? é a hipocrisia. É Não hipocrisia. lembro de Jesus criticar mais nada que não fosse hipocrisia. E a segunda coisa, que eu ouso, aí vem a ousadia, eu acho que é o mal dos nossos espíritos até hoje. Porque daqui a pouco a gente vai ler um texto de Lemené, lá na Revista Espírita, que ele fala: a hipocrisia é o mal do vosso tempo. E isso em 1860. Ainda é o mal do nosso tempo. A hipocrisia só vai mudando o seu jeito de ser manifesta, só vai alterando os seus meandros de desejo e de articulação, de ardilosidade. E a gente precisa prestar atenção que, apesar da hipocrisia ser intencional e consciente, conforme a gente falou agora no conceito, pode ser intencional e consciente, mas você achando que está fazendo a coisa certa. Por exemplo, não, jamais vou abrir minha boca. Você está doido? Arrumar confusão à toa. Mas está errado aquilo ali. Eu sei, mas não vou abrir boca. Aí a pessoa chega e diz: está tudo bem, João? Tá. Não quer falar nada? Não. Não. Isso também é hipocrisia. E lembrem-se, vou repetir, o inconsciente humano, que é a forma mais primária do espírito que você é, ele não admite nem covardia e nem inverdades. Porque a covardia, ela é a filha dileta do medo, que é, por sua vez, filho dileto da ignorância. Então, o inconsciente não pode aceitar a ignorância em nenhum aspecto da linhagem da ignorância. E a inverdade é uma expressão máxima de egoísmo. A mentira que nós contamos, seja ela por qualquer motivo endereçada a qualquer ente externo, ela é uma expressão máxima de egoísmo. De quem diz assim: não, eu não vou te entregar a verdade. Toma isso aqui, toma essa mentira e se contenta com isso. Não. Verdade vai doer em mim? De jeito nenhum. Não. É uma das formas mais infantis. Então, preste atenção: o inconsciente humano não admite, na verdade, não admitindo nem medo e nem verdade, ele não está admitindo nem ignorância e nem egoísmo. São as duas coisas que a doutrina dos espíritos nos ensinam que devem ser combatidas. Primariamente o egoísmo e logo depois a ignorância da lei divina. Por que? Outro motivo pelo qual a gente não deve, aliás, a gente deve nos guardar do fermento dos fariseus. Por que ficar tão atento sobre se nós estamos sendo hipócritas ou não em nossas ações? Porque a hipocrisia, ela invalida a adoração a Deus. Porque Jesus falou lá em João 4:24, no encontro com a samaritana, no poço de Sicar, que os verdadeiros adoradores, dali por diante, porque ele fala para a mulher:
Pois eu falo para você, mulher, que vem a hora, e é agora, que Deus será adorado em espírito e em verdade, porque assim ele deseja ser adorado. Porque Deus é espírito. Então, para adorar em espírito, você precisa adorar em verdade, porque o espírito não mente. Não há como subsistir mentiras quando o assunto é mundo espiritual. Então, qualquer forma de hipocrisia, até a mais leve, ela invalida a sua adoração. E lembrando que, segundo a doutrina dos espíritos, a adoração a Deus é aproximar a nossa alma dele. Questão 624, se não me engano, não, 652 do Livro dos Espíritos, se não me engano, fala isso. Entre 651 e 654, 5. Uma delas fala isso, sobre a adoração. Adorar a Deus é aproximar a nossa alma dele. Só que o Espírito só vai se ele estiver em verdade. Por quê? Não se escapa da onisciência. Por quê? O seu Espírito não admite nem medo, nem covardia, nem ignorância, e nem mentira e nem egoísmo. Então, um outro motivo também importantíssimo pelo qual a gente precisa se guardar do fermento dos fariseus é que, sem nos resguardarmos desse comportamento hipócrita, nossa relação com Deus também adoece, porque nosso espírito adoece. E lógico, né? Não querendo intimidar ou ameaçar ninguém, eu só estou repetindo as palavras do próprio Mestre Jesus. Os hipócritas, não só no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, mas na Bíblia como um todo, e na história da Antiguidade como um todo, se você pegar os personagens hipócritas, eles sempre têm condenações mais severas e finais mais infelizes. Por quê, gente? Por tudo que a gente acabou de falar. O inconsciente, que é o espírito que você é, não admite nem medo, nem covardia, nem ignorância, nem mentira, nem egoísmo. Se você insiste nisso, se você insiste nessa rebeldia contra a lei divina, se você insiste na rebeldia dessa contravenção na lei divina, você vai ser como o servo mau que Jesus falou lá em Mateus 24, no sermão escatológico, no sermão. Você vai ser separado, porque você é um servo mau. Quem era o servo mau? Era aquele que, meu senhor saiu, deixa eu tomar aqui umas cachaças, vou ficar bêbado e vou bater, tu estava doido para dar uma surra naquele preguiçoso ali, vou bater nos meus cooperados, vou beber, vou comer da comida do senhor da vinha. Ele não está aqui mesmo. Mas aí o senhor da vinha volta de surpresa. E aí pega ele num comportamento que era um desejo interior, mas ele se resguardava exteriormente para não demonstrar. E ele fala, hipócrita, servo mau. Você vai ser separado dos outros servos e vai fazer parte com os hipócritas, ou seja, eu vou colocar você no mesmo balaio que todos os outros hipócritas. E nesse balaio que eu vou colocar você junto com todos os hipócritas, vai haver pranto e ranger de dentes. Lembrando que essa expressão axiomática, né, pranto e ranger de dentes, ela é uma expressão semítica, né, uma ideia judaica de como deve ser o inferno. O inferno para o judeu deve ser um lugar escuro, frio, onde você só ouve prantos e ranger de dentes. E deve ser assim, extremamente irritante, isso deve ser extremamente desesperador. Opa! E aí? Vamos começar a pensar em formas práticas da gente se resguardar do fermento dos fariseus. Então, eu vou tentar entrar aqui. Mudou a tela aí para vocês, né? Se não mudou, vocês me avisem. Então, lá que eu falei, o texto de Lamennais, na Revista Espírita de 1860, nas dissertações espíritas, Lamennais faz uma dissertação muito pequenininha. Para quem não lembra, Lamennais era um poeta e um escritor romântico da época, um pouco antes da época de Kardec, fez muito sucesso, porque tinha uns romances com cunho ético bem interessante. E ele participou da codificação. Né? Ele era um escritor famoso, principalmente na França, na Europa como um todo, mas principalmente na França, um escritor muito querido naquela época,
E aí ele participa da codificação. Das mensagens que ele dá através do médium, o Didier Filho, obviamente filho do Didier, que era da editora de Kardec, ele fala para a gente, basicamente, depois eu convido vocês a lerem na íntegra, mas ele fala o seguinte, esse início eu achei sensacional, tinha que ser dividido a Terra em dois tipos de homens, né? Os que fazem o mal abertamente e os que não fazem, os que fazem o bem abertamente e os que fazem o mal abertamente. Mas não, o homem não é franco, nem mesmo no mal. Nem para fazer o mal a gente consegue ter coragem, botar a cara a tapa. Afeta até a virtude da verdade. Aí ele fala, hipocrisia, hipocrisia, uma deusa poderosa. E depois ele fala, diariamente o homem se prostra ante estas virtudes e falta à palavra, desprezando o pobre Cristo. Essa frase ela é de um impacto bem incômodo, porque ele está lembrando quantas vezes a gente, e ele está falando aqui, ó, a virtude da verdade e da caridade, é o que ele está falando aqui, ó, que a gente diariamente se prostra ante essas virtudes e falta a nossa palavra desprezando Cristo. Por que isso é incômodo? Muito incômodo. Porque a gente lembra, e eu principalmente lembro, de todas as vezes que eu pude fazer o bem e desperdicei por algum motivo. Consegui achar alguma desculpa para o meu ego, para me eximir daquela oportunidade. E eu sei, me perdoe, mas eu sei que não sou eu que faço isso. Então é importante, e aqui talvez esteja o melhor e maior recado de Lamennais para a gente. Observar-nos todo dia, para ver onde a gente falta o nosso compromisso com as nossas virtudes, com a verdade, com a claridade, em nome do Mestre Jesus. Ficar atento para isso. Lamennais diz para a gente, enquanto o teu coração estiver morto pela prática da hipocrisia, não serás inspirado por Deus. Essa divina luz que não clareia o exterior, mas ilumina interiormente. Isso também é jogar na minha cara de maneira brutal o quanto que eu tento ainda parecer iluminado por Deus para fora, para que o outro me veja assim, e quanto tempo eu perco de recolher-me em mim mesmo e tentar me auto-iluminar pela auto-evangelização, como Emmanuel orienta a gente. A auto-iluminação do íntimo, do planeta Terra, vocês só têm o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecido, meditado, sentido e vivido. Lógico, ele não fala assim, mas a gente sabe o que é assim. E olha só, ó, João Batista que eu falei, ó, a hipocrisia, entendei bem. Ele estava meio pistola quando ele deu essa mensagem, ele estava meio pau da vida. A hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época. É o vício da vossa época. E quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade vos engrandeceis. Em nome da moral vos embruteceis. Em nome da verdade vocês mentem. Que é o que a hipocrisia faz. A gente, em nome da paz, eu faço guerra. Frase famosa de Leão Tolstói, né? Uma das primeiras, se não me engano, a primeira frase do tomo 1 do livro Guerra e Paz, né? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Talvez seja a maior de todas as hipocrisias que a gente ainda sustenta. Para eu me sentir seguro, eu vou me proteger do outro. E se a gente parar para pensar aqui, a gente vai encontrar tantas pequenas hipocrisias que o nosso espírito ainda sustenta, não porque seja mal, porque não existe mal, mas porque nós ainda somos ignorantes dos detalhes. E como diria Victor Hugo, Deus está nos detalhes.
a gente ainda não se dedica suficientemente à autoeliminação do íntimo. Então, o que Lamennais está tentando nos acordar para é essa necessidade de sermos vigilantes para não desperdiçarmos as oportunidades que rotineiramente nós encontramos vida afora de combatermos esse vício horroroso que é a hipocrisia. E eu repito para vocês, para mim está muito claro que a única coisa que Jesus realmente condena e critica é a hipocrisia. Para mim está muito claro isso. E eu ouso dizer, a hipocrisia, assim como o egoísmo, ela é a raiz do nosso mal, porque ela é uma expressão muito refinada do egoísmo, muito requintada do egoísmo. Vamos voltar para a apresentação? Então, vamos lá. E, como a gente não poderia deixar de citar, só existe uma lição de Emmanuel que fala sobre essas perícopas, né? Tanto de Marcos, quanto de Mateus, quanto o verso que o Haroldo separa de Lucas. E é justamente do verso de Lucas. Lá no Vinha de Luz, o Emmanuel, no capítulo 54, a lição titulada Fariseus, e essa eu vou pedir licença para vocês, essa eu gostaria de ler na íntegra, se vocês permitirem, e eu peço que vocês acompanhem comigo essa leitura. Emmanuel diz, fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Essa frase é a frase-chave da noite de hoje. Toda ideia opera fermentações mentais. Então, nós temos que ser, mais uma vez, vou insistir, vigilantes. Isso é realmente se acautelar, se guardar, se eximir, não permitir contaminar-se com a fermentação dos fariseus. É entender que cada ideia minha... já tive, João, já passou. Não. Pensamento é onda. E ele é co-criador. Se você teve a ideia e ruminar, ela vai levedar seu campo psicosférico, seu campo seu mundo das ideias. E aquilo vai operar transformações. A vigilância maior, se acautelar, é começar se acautelando dos seus próprios, dos fariseus que existem dentro de mim mesmo. E aí Emmanuel fala, certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Olha como é que o Emmanuel seleciona muito bem as palavras. O sentido de acautelar no grego originário é evitar a influência, não se deixar contaminar cognitivamente, intelectualmente. Não é se eximir do contato. Não é se eximir do contato. Porque senão estaria sendo hipócrita. Se eu não amo os fariseus, como é que eu posso dizer que eu já aceito a teologia do Cristo, que eu já aceito Jesus e todo o seu advento pelo evangelho? Não é não conviver, é não se deixar influenciar. E para isso, você precisa ter as suas ideias, os seus pensamentos extremamente
revisados, né, e observados, examinados no final de cada dia, porque toda ideia opera fermentações mentais. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. É o que a gente falou no início. O inconsciente não admite nem covardia, nem mentira. Se você insistir, você vai adoecer. E aí, por que eu acho que a hipocrisia continua sendo o maior problema nosso, dos nossos tempos, não só dos tempos de Lamennais e da codificação, mas ainda dos nossos tempos, pela quantidade de pessoas adoecidas da alma que a gente observa. Pessoas que insistem em sustentar o exterior efêmero, a grande mentira que os homens contam. É por isso, porque é uma hipocrisia das mais refinadas. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Lembre-se, não é evitar, é não se deixar contaminar. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância que o Mestre Jesus nos recomendou. Alguém colocou alguma coisa no chat aqui? Vou dar uma olhada. Está sendo um tapa na cara mesmo. Assim, não era a minha intenção primária, mas não tem como ser de outro jeito, né? E aí, vamos fazer só essa análisezinha breve para a gente partir para o nosso debate. Queria até ter sido mais breve. Mas vamos lá, vamos analisar esse trecho onde Jesus chama muito a atenção para onde a gente está tropeçando. Quando ele fala assim, vocês estão achando que eu estou falando de pão? Vocês têm pouca fé, vocês são homens de muita pouca fé. Lembrar que Tiago nos diz, tu tens a fé e eu tenho as obras. Nós temos a fé, Tiago tem as obras. Mostra para Tiago a nossa fé sem as obras e Tiago vai mostrar a fé dele através das obras. Obras de caridade, João, sim, começando por você. A autocaridade, que é a primeira que tem que ser. Não é a única e nem a maior, mas é a primeira que precisa ser feita. Que a sua fé obre em você a confiança naquilo que você acredita. Que fé é confiar no que você acredita. Se você acredita na doutrina dos espíritos, então que a sua fé obre e edifique a doutrina dos espíritos, o evangelho do Mestre Jesus nos seus corações. Não compreendeis ainda, nem entendeis? Também Tiago fala lá. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não nega sabedoria para ninguém. Mas Tiago fala, não lance em rosto, ou seja, não fica querendo parecer uma coisa que você não é. Não fica achando que você tem sabedoria, querendo mostrar que você tem sabedoria se você sabe que não tem. Pede de maneira legítima. Tenha coragem de se expor na sua fragilidade, como Pedro fazia com muita maestria. Como João Batista falou, eu sou isso aqui. Pretendo ser melhor amanhã, mas hoje é o que eu sou. Esse daqui eu confesso para vocês que eu não consegui pensar em nada, e aí eu vou deixar para vocês. Mas, antes disso, lembrar. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que tem uma trave no teu olho, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então você verá claramente. A palavra em grego é em profundidade, para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Ter olhos de ver e ter ouvidos de ouvir. Só para vocês terem ideia, essa ideia do Shema hebraico, né? Para quem não lembra, o Shema, o verbo Shema hebraico, de Shimon, Shema, de vários nomes, ele quer dizer escutar o suficiente para aprender, se transformar, aplicar e poder servir de exemplo. A ideia completa do verbo Shema em hebraico é aprender o suficiente para entender
me transformar e conseguir passar o ensinamento através das línguas. Então, essa ideia do ouvido de ouvir, só para vocês terem ideia, só no Antigo Testamento aparece 2.538 vezes. Isso não sou eu que estou falando, é o site do Bíblia.com e a pesquisa foi feita. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele me apresentou isso. No Novo Testamento aparece 1.090 vezes. Então, acho que esse ouvido de ouvir, que no grego tentou transliterar, que o grego tentou transliterar, a ideia de Shema, Shema hebraica, Shimon hebraico, ou Shimon aramaico, é tendo ouvidos não ouvidos, ou seja, você não consegue fazer o processo de aprender o que Jesus está tentando te ensinar, a ponto de você entender o suficiente para se transformar. E aí você vai conseguir cooperar com todos os irmãos que nos procuram, sem hipocrisia. E a pergunta que eu vou deixar para vocês, como? Jesus faz a questão, como não compreendeis? E também vou deixar aquela outra que eu não consegui pensar em nenhuma referência. Tende os vossos corações endurecidos ainda? Jesus fala assim, poxa, vocês me viram fazer tanta coisa. Vocês me viram curar. Vocês me viram multiplicar a comida. Ainda não tinha ocorrido a transfiguração. Mas vocês já me viram fazer tanta coisa. Vocês viram a voz do céu falar, esse é meu filho bem amado e nele me comprazo, quando eu fui batizado por João Batista. Vocês viram, né, que eles pediram o sinal do céu? Os fariseus estavam pedindo o sinal do céu. Vocês viram a estrela de Belém que indicou onde eu nasci? Por que o coração de vocês ainda é endurecido? E aí eu vou deixar para vocês começarem a falar a partir de por que os nossos corações ainda são tão endurecidos e como nós poderemos fazer para entender de uma vez por todas, praticarmos o Shimon aramaico dos ensinamentos de Jesus e pararmos de ser tão hipócritas como nós todos ainda somos, como disse bem Emmanuel. Agora é com vocês. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo. Tudo bom, querido? Boa noite a todos. Tudo bom? Rapaz, eu comecei achando que o mundo estava cheio de fariseu e estou terminando achando que o fariseu sou eu, viu? Todos nós cultivamos vários fariseus na gente ainda. E se não encarar essa verdade, já começa a hipocrisia por aí, né, Eduardo? Se a gente não encarar essa verdade, a hipocrisia já começa por aí. Mas, desculpa ter te interrompido. Continua o seu raciocínio, por favor. Eu fiquei pensando aqui, João, se essa hipocrisia não foi um mecanismo que nós encontramos em algum momento da história, quando a gente estava começando a viver em grupo, para conseguir sobreviver, né, evoluir como sociedade, né? Porque o mundo também é autêntico, completamente autêntico, ou seja, se manifestando as suas naturezas, né, sendo plenamente sincero, é um mundo também de que poderia, em algum momento do passado, colapsar, né? E aí esse convite e tirar isso da nossa alma nesse momento, ele é dolorido mesmo, é difícil, é bastante complexo você viver sociedade sabendo que você pertence a essa classe de hipócritas e, ao mesmo tempo, verifica ao seu redor também várias pessoas com características similares às suas. Você mencionou ali no Emmanuel, né, que, ou seja, você precisa ao mesmo tempo se vigiar e também ajudar o outro que também está numa condição similar, né? Não tem um médico que está acima tentando curar a doença dos que estão com problema, né? Você também tem aquele problema. E aí você transformar essa sociedade, retirar essa hipocrisia da sociedade, esse sentimento,
esse adjetivo, né? Também é um exercício de refletir também sobre isso, para saber assim, o que aconteceria. Como é que seria uma sociedade sem hipocrisia? Como que a gente sobreviveria tendo em vista a nossa maturidade espiritual desse momento, né? A gente colapsaria em quê? Ou teria um colapso inicial e depois as coisas se ajeitariam, né? Abandonar completamente isso. Acabei ficando com essa questão na minha cabeça aqui. Sem dúvida, Eduardo, tudo aquilo que nós chamamos de defeito são resquícios dos nossos instintos elaborados lá atrás. Porque a inteligência é o instinto aprimorado e o instinto é um protótipo de inteligência. A doutrina dos espíritos ensina isso para a gente. O problema e você levantou muito bem, que a gente enxerga isso como algo inexoravelmente ruim, ou seja, invariavelmente ruim. E não é. É o que nós somos. O próprio Mestre Jesus, quando o jovem rico chega, bom mestre, a primeira coisa que ele fala, por que você está me chamando bom? Bom é só um. Bom é só um. Abaixo de Deus, todos os espíritos estão em marcha progressiva de aprimoramento. É uma primeira coisa que talvez a gente tenha que receber como coisa. Entender. Não tem nada de errado em ser errado. Ô, João, Diga. isso vai despertar na gente a compaixão. Sim, exato, João. Pô, Porque você fala assim, sou como ele, eu estou lutando comigo para eu me expressar na o meu melhor. Mas eu olho para o meu irmão e percebo que ele luta também, mas isso. ele ainda não despertou. Então, é essa compaixão de olhar, né, e perceber assim, como Pedro pediu a compaixão dos colegas. Olha, tenham compaixão de mim. Ele é o líder. E olha, ele é a pedra. Sim, Jesus ia construir a igreja, ele está pedindo a compaixão. Nessa hora, ele tirou dele aquele orgulho que ele tinha, que ele olhava para Madalena. Falou assim, tá no erro, olha lá. Eu sigo a lei, eu sou fiel à lei, mas ela está no erro. Quer dizer, ele falou assim, eu já não posso mais olhar com aquele olhar de cima para baixo, sabe? Esse, olha, eu sou espírita, viu? O povo aí não conhece a doutrina espírita. É como, né? E é despertar essa compaixão em todos nós, para amar mais, né? Compreender um pouco mais. muito bem pontuado, João. Por quê? Quando você admite a sua imperfeição, e isso é psicológico, tá, gente? Isso é um atributo psíquico nosso, não é invenção da minha cabeça. A partir do momento que eu aceito e acolho a minha imperfeição, automaticamente eu também aceito a minha perfectibilidade. Nossa, João, eu tento tanto fazer isso, mas eu tropeço. Eu não consigo. Você já tentou abraçar a sua imperfeição sobre isso? Abraça, porque automaticamente o processo de perfectibilidade vai iniciar. Porque João Batista e Eduardo que pontuaram isso. O principal erro, a meu ver, está porque nós ainda sustentamos o olho mau. A partir do momento que a gente tentar exercitar que não existe maldade, existe somente ignorância da lei divina, e entendermos que está tudo bem isso, muito provavelmente a gente vai estar nesse processo de acolher a nossa imperfeição e abrir portas para a perfectibilidade. E aí, muito provavelmente, a gente pare de tropeçar também. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu queria. Boa noite, E aí, Marquinhos. Flavinha? Bom, Flavinha, bom? Tudo bem? Seu Bom. Honório comenta essa passagem e ele faz um passeio pela evolução humana em se tratando do símbolo da serpente. Então ele vai falar Hum, desde quando João Batista estava trabalhando e alguns fariseus apareceram, porque eles também queriam ser batizados. E logo hum, João Batista falou que eles eram a própria raça das víboras. Então ele pega essa imagem da víbora, da serpente,
para falar justamente sobre essa divisão que houve quando vieram degredados de capela. Então, desde lá, quando houve essa divisão, vieram para cá, continuaram fazendo as mesmas coisas no sentido de tentar. Só que quando você olha para essa questão da serpente, ele fala a serpente que tentou Eva, que mostrava uma coisa, mas que na verdade era totalmente o contrário, que ela habita em nós. Então, ela vai trazer ao longo de toda a nossa evolução, ela vai trazer justamente no plano íntimo essa condição de ser fariseu. Então, às vezes, nós olhamos muito para essas questões da tentação e eu sempre olho como um aspecto externo. Aí, seu Honório faz toda uma abordagem, eu acho que é no livro As Chaves do Reino, e ele vai falar justamente o que tu mencionaste sobre a importância do Evangelho, sobre a importância da reflexão, sobre a importância de você conhecer a verdade que Jesus veio justamente nos mostrar para que eu consiga, então, encontrar essa porta libertadora e me livrar de mim mesmo, da minha própria hipocrisia, dos meus próprios pensamentos que me tentam, essa dualidade. Eu mesmo, às vezes, lá no fundo, sou a própria serpente que vem me tentar e fazer com que o meu personalismo, o meu interesse prevaleça. Aí eu copiei um trecho aqui, eu vou colocar aqui nas mensagens, só o finalzinho da exortação de seu Honório, para quem tiver interesse de ler depois. Coloca aí que eu vou ler agora, por favor. Opa, chegou aqui. O dia a dia, acontecimentos nos induzem a determinadas reações, a posturas determinadas. E é diante dessas induções, tendo em vista nossas fragilidades, ou seja, nossas concupiscências, que a vigilância necessita ter vez. No entanto, para se ter vigilância, é imprescindível conhecer o que é melhor e meditar longamente sobre isso. Daí o evangelho sentido e vivido no cotidiano da existência representar a porta libertadora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu adoro lembrar que essa frase é linda, mas ela tem uma condição que está no versículo anterior. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O que quer dizer isso? Permanecer na palavra com rabi, o rabino judeu siga o meu exemplo, seja o meu legado, venha na minha trilha, faça o que eu faço. Então, o preço, e aí o professor Honório fala muito bem, o preço de você começar a construir essa porta pela qual a gente vai passar, essa porta libertadora, é você permanecer na palavra do Mestre. Como? Perseverando até o fim. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que é perseverar? Lembra? Miguel deu a melhor definição quando tinha 7 anos de idade. Perseverar é só não desistir. Perseverar é não tropeçar? Não. É tropeçar e levantar. Perseverar é se envergonhar, sentir culpa? Não. Tropeçar perseverar é justamente lutar contra isso. E talvez um dos motivos desse estudo de hoje ter sido tão tapa na cara para nós todos é porque se teve uma coisa que eu concluí, aliás, vou refazer a fala, se teve uma coisa que eu ressignifiquei nesse encontro do NEP Sul e Sudeste, é que realmente o Evangelho precisa ser usado como ferramenta diária de aprimoramento do espírito. Não um livro santo, não sacro, ferramenta. E para a gente transformar o Evangelho em ferramenta, o professor Honório fala muito bem, não tem como a gente transformar o Evangelho em ferramenta se a gente não for vigilante. E para ser vigilante, a gente precisa meditar no que eu dou conta, no que eu não dou conta, no que parece ser bom, no que parece não ser bom, no que precisa melhorar, no que já está bom. Quem mais quer falar, gente? Flavinha, obrigado. Você sempre cooperando com coisas brilhantes do professor Honório. Eu confesso que eu nem botei a mão no Chaves do Reino, no Evangelho. Nenhum deles. Devia ter posto. Começar a criar o hábito de botar mais a mão nos livros do professor Honório. Quem mais, gente?
Eu queria perguntar uma coisa para você, né? Fica à vontade. Você fez uma abordagem, você comentou, né, que você acredita que, pelo que você conhece, essa questão do Cristo, né, criticar alguma coisa seria hipocrisia, né? Eu fiquei pensando, né, por que que ele usou o fermento para isso, né? Porque no fim o fermento chega nessa questão da hipocrisia dos fariseus, né? Aí eu fiquei pensando que um pouquinho do fermento ele vai afetar a massa, né? E depois que aquilo cresceu, fica difícil de você retirar o fermento dali, né? E aí eu fiquei pensando também assim, que na verdade não é uma questão isolada. Por exemplo, eu estou com uma depressão, eu fico quietinha no meu canto e atinjo, a princípio, né, só o meu mundo. Não, eu estou indo ao mundo e afetando os outros, né? E aí isso gera sequelas para mim, e então entendendo então que estou gerando sequelas aos outros, né? Então, por exemplo, se eu estou divulgando uma mentira, né? E a pessoa crê na mentira que eu estou divulgando, e aquilo muda o comportamento, a vida daquela pessoa, eu sou responsável por aquilo que eu fomentei na vida daquela pessoa. Seria isso? Também, né? Que é muito Também, amplo, né? O também. sentido é muito amplo, né? Sim, e essa figura de linguagem que você colocou agora é perfeita. Uma vez levedada, a massa não volta atrás, né? Ela pode sim. Como é que a levedura morre? Passando pelo forno, que aí vai fazer o estufamento e aí sai o pão. Então não tem como você, após levedado, voltar atrás, a não ser que você passe pela prova do fogo. Então, muito legal você ter entendido isso, né? Talvez o se acautelai-vos, né? Ter cautela, não se deixar contaminar, seja justamente para não ter que passar por esse processo de maneira tão grave. Mas sim, sua pergunta, respondendo objetivamente, é qualquer forma de inverdades, qualquer forma de você afastar o outro da verdade é uma baita de uma hipocrisia. Jesus fala: qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor seria amarrar um nó de moinho no pescoço e se atirar ao mar. Para Jesus falar uma frase tão pesada, é porque realmente, se você foi convidado a estar numa situação de aparente, para cooperar, de aparente cabedal maior, de intelectual, de aparente, a palavra nem sai, ó, aparente sobreposição, né? Avante, ou qualquer coisa do seu irmão, se você foi convidado a estar nessa situação onde você ligeiramente, aparentemente, transitoriamente, está sendo mais que o seu irmão, e você não puxa ele para perto, você está tropeçando, você está fazendo tropeçar os pequeninos, então melhor seria amarrar uma nó de atáfona no seu pescoço e se atirar ao mar. Então, aí, no caso, eu agravo a minha condição e a condição do Sim, outro, certo? E você acha que tem alguma exatamente. ligação com o joio e o trigo, de alguma forma? Essa metáfora é poderosíssima. Por quê? O joio e o trigo precisam crescer juntos até até um certo estágio evolutivo da germinação da planta. E aí depois é que você vai recolher o joio, para queimar o joio, e aí você vai poder, depois de um tempo, fazer a colheita do trigo, sem a poluição, sem a contaminação do joio. Então, assim como Jesus fala, acautelai-vos, não se deixeis contaminar, na palavra grega mais exata, o que não quer dizer não convivam, evitem, repudiem. Não quer dizer, muito pelo contrário, não se deixar contaminar. Para eu não me deixar contaminar, eu tenho que estar em contato, concorda? A contaminação tem que estar ali, ó, viável para mim. Então, o joio e o trigo representa isso. Eu preciso, não importa se eu sou joio ou se eu sou trigo, porque nós somos trigo comparado a alguém e somos joios comparado a outras pessoas. Emmanuel tem uma frase linda sobre isso no Pensamento em Vida. Ele fala: daqui de onde eu observo, preso entre a animalidade e a angelitude, aí ele faz o comentário. É perfeito isso, porque
A gente olha Emmanuel e fala, caramba, Emmanuel. Mas tem espíritos infinitamente superiores a ele, como temos nós que somos inferiores. Infinitamente superiores, nós inferiores. E isso só fomenta o que a gente está circulando até agora no pensamento. Não adianta você querer definir puramente como bem ou mal. Até porque ética não se constrói com definições isoladas e herméticas. Ética é condicional, ética é fluida, ética é dinâmica, ética é flexível. O que nós temos é ignorância da lei divina. Hoje eu falo para vocês, até quando eu leio que o egoísmo é a causa, a raiz de todos os males, eu já começo a questionar, falo, porque o egoísmo é fruto da ignorância da lei divina. Então, a pior coisa é aquilo que nós ainda ignoramos. E como é que eu faço, João? Como manda questão 614 do Livro dos Espíritos. O homem de bem é aqueles que decidem estudá-la, examiná-la e praticá-la, são os que melhor entendem, que são os que vão estar mais próximos de uma felicidade possível. Então, talvez a mensagem central, e para mim é essa a mensagem central, parar de me julgar tanto. Porque quanto mais eu me julgo, mais tempo eu deixo de investir na minha transformação íntima. Parar de me culpar tanto. Porque quanto mais eu me sinto culpado, mais longe da verdade eu estou. Porque Deus só quer uma coisa para a gente. Que a gente prossiga. Porque Ele está lá esperando a gente. Quem quer falar mais alguma coisa, gente? João, muito bom ter você aqui, meu irmão. Venha sempre. Bom, gente, vamos. Podemos encerrar, então? Ficamos aí satisfeitos com o estudo? Satisfeito é uma palavra meio forte nessa ocasião. Vou dizer que sem hipocrisia nenhuma, eu estou extremamente satisfeito. Ficamos satisfeitos, muito bom. Satisfeitos e alertas. Vamos dizer assim. Né? E alertas. Isso aí é bom. A gente está saindo com esses sentimentos. Muito bom. João, obrigado mais uma vez. Né? Gratidão recíproca. Semana que vem, gente, nós vamos ter o Santana. Ele vem falar para nós sobre o Evangelho de Mateus. O Carlos Santana, lá do Rio de Janeiro. E o Santana, ele adora as câmaras abertas. Ele falou assim, eu só vou se eu não abrir as câmeras. Aí fica aí o nosso pedido, né? Para a gente não ficar escondidinho, não. Agradecer aí o Eduardo, a Sandra e o Laércio, a Isadora, que garimpamos aí no encontro, jogamos a rede lá e garimpamos esse povo para nós aí. Que Jesus abençoe a todos, que vocês continuem conosco, tá bom? A gente está aguardando vocês semana que vem aí. Tudo bem? Podemos encerrar? Vamos lá. Lembrando do nosso projeto Amor em Ação, né, gente? Que faz o jantar para os moradores de rua aqui em Patinga, que a gente precisa de contribuição, de ajudar, que a gente fique atentos aí, na medida do possível, para fazer alguma coisa. Vamos fazer a nossa prece, então. Mestre Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui, gratos. Muito obrigado por esses ensinamentos, por esses alertas, pelo sinal verde que nos acende para que possamos passar rumo à nossa evolução espiritual, à nossa conduta íntima. E muito obrigado pelo sinal amarelo de alerta para que sejamos verdadeiros diante do Cristo em todas as circunstâncias. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, que assim seja. Vamos lá? Deixa, boa noite.